Boa tarde a todos, que a paz do Mestre esteja conosco, que essa imensa energia de amor no qual estamos mergulhados nesse momento possa nos envolver plenamente. Desde que quando a gente chegou aqui, a gente já começa a sentir toda essa energia de carinho, de paz que aqui a Casa Manuel Bento nos proporciona. E que quando a gente sair daqui, nós possamos levar muito dessa energia, muito dessa vibração de amor para os nossos lares, para a nossa caminhada. E hoje nós vamos conversar um pouco com o tema Vamos Semear o Amor. E eu quero começar com uma oração que muitos de vocês conhecem, que é a oração que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração, que é conhecida como oração da paz, ela é um grande convite. E hoje nós vamos falar sobre esse convite aqui. Um convite que aquele Espírito, chamado Jesus, nos faz diariamente para que a gente semeie o amor. Quando nós chegamos aqui no Manuel Bento, nós sentamos, ficamos aí quietinhos, ficamos pensando nos fatos da nossa vida, dos acontecimentos, alguns bons, outros mais tumultuados. Os nossos amigos do plano espiritual já se colocam ao nosso lado, já estão aqui presentes para nos acolher. E quando a gente sente, às vezes a gente senta aí e fica tranquilo, e a gente sente que vai tranquilizando, às vezes a gente até pensa que dá uma viajada, né? Que a gente se desliga das coisas. Isso que nós estamos recebendo é semeadura de amor de todo esse plano espiritual que está conosco aqui nesta casa e nos recebe cada vez que nós chegamos aqui. E quando a gente está aqui e começa a sentir essa energia, essa vibração, essa chuva fluídica de amor a tocar os nossos espíritos, os nossos pensamentos vão mudando, parece que ficam um pouco mais leves. E exatamente por isso que nós temos essa sensação gostosa de estar aqui. Você se sente aqui acolhido, protegido, como um colo, aquele colo carinhoso que nos acolhe quando nós estamos tão necessitados. Mas, e quando a gente sai? Quando a gente desce aquelas escadas ou pega o elevador e sai do portão para fora. Por que será que na maioria do nosso tempo lá fora, a gente não tem essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade, essa sensação de acolhimento? Por que será que o mundo lá fora é tão intolerante com todos que pensam diferente, a maneira de viver, a maneira de amar? A impressão que a gente está é que o ódio se espalha muito mais rapidamente do que o amor.
Mas isso acontece porque nós deixamos que isso aconteça. Quando a gente liga a televisão naqueles canais que só ficam passando notícias ruins, violência, aquilo vai alimentando o nosso espírito com uma energia completamente contrária do que essa que nós estamos sentindo aqui hoje. Se nós pudéssemos, com o controle remoto da televisão, mudar o canal e falar assim, deixa eu sintonizar no Manuel Bento agora que eu preciso, né? Mas é só você mudar a sua maneira de pensar e evitar essas coisas que te trazem só notícias ruins, energias pesadas, porque a gente vai assimilando isso. E tanto a gente assimila, tanto a gente suga, que nos nossos momentos de interação na vida, a gente começa a expandir isso. É por isso que nós temos essa sensação que o mundo hoje está tão envolvido com ódio, com raiva, com intolerância. E o que nós temos que fazer então para aceitar o convite desse mestre? Que sejamos semeadores de amor, sejamos semeadores de paz, de tranquilidade, de tolerância. No mundo que é tão resistente a esse tipo de abordagem. Volto a dizer que se estiver passando uma coisa na televisão que seja uma coisa não tão boa, as pessoas ficam assistindo. Mas se estiver passando alguém falando de amor, de paz, as pessoas mudam o canal. Então o pedido e o convite do Mestre é para que nós façamos em nós essa mudança. Não adianta nós queremos mudar o mundo. A Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, nos diz o seguinte: o amor é de essência divina, porque procede de Deus, e esse amor vitaliza o universo, dá vida ao universo, sustentando a vida em todos os seus aspectos. Diz ela ainda que esse amor, ele se encontra pulsante como uma manifestação do divino em cada um de nós. E tudo, absolutamente tudo que procede de Deus é para o nosso melhor. O Pai sempre quer o melhor para nós, mesmo que às vezes a gente não compreenda esse momento, porque nós pensamos uma coisa muito curta. E aí eu quero contar para vocês uma história que eu vi essa semana. É por isso que eu digo, se a gente procurar as boas coisas, as boas sementes, elas estão por aí. Muitos daqui devem conhecer um jovem DJ que é conhecido nacional e internacionalmente, chamado Alok. Talvez os mais novos, né? Os jovens há menos tempo do que eu conheçam ele mais. E eu vi um vídeo do Alok em que ele diz o seguinte, que de tanto ver coisas, desgraças, sofrimento, ele começou a questionar se Deus existe. E isso estava lhe trazendo sofrimento mesmo. Mas ele é envolvido numa ação, numa ONG, numa ação social internacional que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. E que eles buscam nos países mais pobres e miseráveis, aquelas pessoas mais pobres e miseráveis, para ver o que é que pode fazer para ajudar. E numa dessas ações ele foi para a África. E chegando lá, ele viu aquelas crianças famintas, que a gente vê na televisão, né? Pessoas morrendo de fome, doentes. E quando ele viu aquela imagem, ele falou assim, tenho certeza absoluta, Deus não existe. E a equipe que estava com ele, eles foram mais ainda para o interior e foram visitar uma casa de uma senhora de 90 anos, cega dos 2 olhos. E quando eles chegaram lá, essa senhora estava com panos amarrados aqui na região do abdômen, muito apertado,
que é para não sentir a dor da fome. Há mais de 3 dias, ela não comia absolutamente nada. Quem de nós aqui está há 3 dias sem comer nada? E ele foi até aquela senhora, e quando ele falou com a senhora, a primeira palavra dela foi: graças a Deus que vocês chegaram. E aquele chocou o Alok. E ele questiona a mulher dizendo o seguinte: mas a senhora acredita que existe Deus? Nessa situação que a senhora está? E ela responde para ele: é a fé nesse Deus que me dá forças para passar pelo sofrimento e saber que vocês um dia chegariam até mim. E ele diz nesse vídeo que naquele momento ele entendeu que o miserável não era aquela senhora, era ele. Que Deus não abandona absolutamente ninguém neste mundo. Nós é que os abandonamos. E isso é uma verdade muito, muito forte. As pessoas que estão tão necessitadas nesse nosso país, nas nossas ruas, elas não foram abandonadas por Deus. Foram abandonadas por nós em algum momento. E ele resume que quando ele viu aquilo, ele falou assim: eu preciso fazer mais por essa mulher. E viu que ela estava cega e pensou: cegueira pode ser, dependendo do que causa, pode ser curada. Vamos levar ela para o nosso hospital lá de plantão que eles tinham. E levaram, e o problema dela era catarata, que a gente sabe que a catarata, devidamente operada e tratada, devolve a visão à pessoa. E foi feito isso. Mas durante 3 dias eles ficaram convivendo com ela e com as outras pessoas, e o que mais essa mulher dizia era: graças a Deus. Tudo que ela recebia, ela dava graças a Deus. E ele conta que 1 ano depois, ele voltou lá, e pela primeira vez ela ouviu, porque ela ficou curada da vista. E ele mostra uma foto dela, ajoelhada com ele e cabeça com cabeça encostada. E ele disse que quando ele postou isso, as pessoas disseram: puxa vida, mas por que não dá para você ajudar muito mais gente? Por que não dá para a gente resolver o problema do mundo todo? Ele disse: para aquela pessoa, eu consegui fazer a diferença. Aquela pessoa, Deus mostrou para mim. Então isso para a gente pensar o seguinte: Deus sempre acha um jeitinho de mostrar para nós como nós somos importantes na vida de alguém. Como nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, semeando o amor. E essa história nos traz então para esse convite de hoje de Jesus, que na realidade ele nos faz todos os dias, quando a gente acorda para mais um dia nessa encarnação. Vamos semear amor? Tal como Paulo, quando caiu lá do cavalo no encontro com Jesus, e ele, ao olhar Jesus, disse: que queres que eu faça? Talvez o nosso começo de dia devesse ser assim. Começar o dia abrindo os olhos, agradecendo a Deus por mais um dia e perguntando: Mestre, o que queres que eu faça? E Ele vai responder aí, no seu coração, no seu espírito: semeie o amor. E como é que eu semeio o amor nesse mundo? Exatamente porque nós estamos desistindo de semear o amor, é que ele está ficando dessa maneira. No livro Boa Nova, o Emmanuel nos relata o encontro de Jesus com Maria de Magdala. Resumidamente, Maria de Magdala foi procurar Jesus e diz a ele que, ouvindo as palavras dele tão consoladoras, de tanto amor ao próximo, ela veio até ele. E se a gente for buscar a vida de Maria de Magdala,
ela era uma cortesã de luxo, ela era uma mulher com dinheiro, né? Mas que tinha uma vida que naquela sociedade não era bem vista, né? Na realidade, ela era uma prostituta de luxo, atendia os altos escalões do poder. E ela vem a Jesus e diz assim: mestre, eu tenho ouvido tudo que você me fala, mas eu tenho sede do verdadeiro amor. Porque nada do que ela tinha, de material, de joias, de conforto, saciava a necessidade de ser amada. Nada daquilo a satisfazia. E imagine o esforço que ela fez para chegar próximo a Jesus, porque todos sabiam quem ela era e qual era o papel dela, e o que ela fazia na sociedade. Os próprios discípulos foram reticentes a ela, porque lá naquela sociedade em que Jesus estava, as mulheres sofriam preconceito. Hoje não mais, né? Só naquela vida lá, há 2000 anos atrás. Elas eram discriminadas, eram deixadas de lado, né? 2000 anos depois, mais de 2000 anos, nós ainda estamos discutindo um mesmo assunto. Olha como nós temos uma dificuldade para aprender uma coisa simples que Jesus ensinou lá: ame. Mas ela venceu todo o preconceito e chegou até o mestre. E chegou a ele pedindo que ele saciasse o espírito dela com o verdadeiro amor. E o que fez Jesus? Mostrou a ela o que ela podia fazer pelo próximo, o que era satisfazer, o que era ser saciado do amor. Como é que a gente fica saciado do amor? Amando. E ela segue, e depois, se vocês quiserem conhecer a história dela, ela sai daquela vida que ela leva e passa a acompanhar Jesus e mais tarde a tratar com os leprosos, e é disso que ela acaba desencarnando depois. Mas por amor, aquele amor sim saciava o espírito dela. E quando ela encontrou com Jesus, Jesus olhou dentro dela, dos olhos dela, assim como Ele olha para a gente nesse momento e nos momentos que eu quero falar com Ele. Ele olha bem lá dentro e vê o quanto nós somos necessitados de amor, o quanto todos nós queremos ser amados. E Ele nos mostra: eu preciso semear o alimento que eu necessito. Eu preciso semear o amor para que o amor chegue até mim. Então, quando nós chegamos aqui hoje, na casa de Manuel Bento, e fomos recebidos e acolhidos por esse amor, que é esse amor que está nos envolvendo nesse momento, desde que nós entramos aqui, quando nós procuramos e somos recebidos por esse amor, é a mesma situação de quando Maria de Magdala procurou Jesus. Jesus não olhou para ela e a julgou. Jesus não olhou para ela e disse: mas a sua vida é assim. Esta casa nos recebe com amor, sem nos julgar. E aí está como a gente precisa trabalhar para que esse amor frutifique mais. Certa vez uma senhora da alta sociedade aqui de São Paulo procurou Chico Xavier, uma tarde úmida, isso está relatado no livro também, e diz, Chico estava sentado na varanda da casa dele, e ela chega e diz assim: Chico, estou passando por uma situação muito embaraçosa com referência à minha saúde. O meu problema é grave. O meu cardiologista, mediante todos os exames, já me afirmou que eu estou por um fio. E ela pergunta para o Chico: o que o senhor tem para me dizer?
Imagine você tendo essa conversa com Chico Xavier, ele olhando bem nos seus olhos, ele olhou para ela e disse assim: eu acho que em primeiro lugar ela só deve obedecer ao seu médico. E ao mesmo tempo, deve ir ao encontro dos aflitos e necessitados de toda ordem, para amenizar a dor física e moral dessas pessoas, escutando, amparando-os, principalmente esses que estão aí pelas ruas, que necessitam de um cobertor, de uma comida. E o Chico diz o seguinte, que com esses serviços, a senhora vai engrossar esse fio, para permanecer muito mais tempo por aqui. Então, se alguém um dia disser para nós assim: olha, você está por um fio, em vez de eu me desesperar e arrebentar o fio, eu tenho que falar assim: o que eu posso fazer de melhor para engrossar esse fio? E o Chico disse exatamente isso para essa senhora. E ela viveu muitos e muitos anos quando compreendeu isso e começou a trabalhar para ajudar o próximo. E tem um provérbio chinês que diz assim: as árvores desejam sempre ficar quietas, mas o vento não deixa. Quantas vezes nós achamos que nós estamos bem, está tranquila a minha vida, eu não quero fazer nada, eu não preciso ir ajudar ninguém, ninguém precisa da minha ajuda, eu estou quietinho aqui. Aí vem aquele vendaval e dá uma chacoalhada na gente. E vem de diversas maneiras, né? Vem quando a gente perde alguém muito querido, que era o esteio, era o apoio da família, ou vem porque vem uma doença muito forte e dá essa chacoalhada na gente. E quando a gente tomar essa chacoalhada, a gente tem que lembrar do Chico dizendo assim: vamos ajudar mais, vamos semear mais o amor, que a gente vai ficar mais forte, que nós vamos conseguir mais e mais e mais desse Mestre Jesus. Mas falando em semear, nesse convite de Jesus, afinal de contas, que semente é essa que a gente pode trabalhar todos os dias? Que todos os dias Ele nos convida. Da onde estão, que sementes são essas? Aonde estão essas sementes? Quando eu escutei a história daquele jovem Alok, eu lembrei a história de Lucas, do evangelista. O Lucas, rapidamente para vocês saberem, ele vivia na casa de um senador romano, na casa ao lado, e ele tinha uma amizade muito grande pela filha dele, que se chamava Rúbria. E a amizade de jovens, adolescentes, o Lucas se apaixonou por Rúbria. Mas Rúbria tinha uma doença, que naquela época era chamada doença branca, que muitos dizem que pode ser a lepra que veio depois, ou muitos dizem que pode ser o que a gente conhece hoje como leucemia. Mas não importa se era uma ou outra, pense há 2000 anos atrás a consequência que isso tinha. E a Rúbria sofria muito, sofria muito. Ela melhorava, piorava, e o Lucas ali junto. Chegou um dia que ela não resistiu e desencarnou. E o Lucas se revoltou com aquilo. E olha que ele tinha uma formação dentro das regras da religião da época. E o Lucas se revoltou com Deus e questionava a Deus, dizendo o seguinte: o que ela fez para você fazer esse sofrimento com ela? Por que com ela? Por que ela teve que morrer? E ele resolve então estudar medicina, e o pai dela paga o curso para ele. Mas ele resolve estudar medicina porque ele quer se tornar o melhor médico para combater Deus. Ele não quer deixar mais as pessoas morrerem. E ele se dedica muito, estuda e se forma como médico destacado. E ele é tão destacado que os poderosos de Roma queriam o Lucas como médico da família. Mas ele diz: não, vocês já têm os médicos. Eu vou ajudar aqueles que não têm como lutar contra a morte, contra a doença. E ele então vai para as galés, para aqueles navios, cuidar dos doentes que estão nas galés, às vezes morriam lá dentro. E ele vai e trabalha, e todo o trabalho que ele faz para ajudar aqueles mais necessitados, ele faz com o intuito de estar brigando com Deus, lutando com Ele. Eu posso mais, eu não vou deixar. Até que ele encontra Paulo, e Paulo explica para ele
fala para ele sobre Jesus e diz a ele: Lucas, o que você está fazendo? Você está a serviço de Deus, porque isso que você está fazendo é semeando o amor ao próximo. Vejam, são duas histórias distintas, mas que têm o mesmo sentido. E quanto na nossa vida não tem esse sentido? Que nós não entendemos o recado de Deus naquele momento. E nós cobramos do Pai: por que comigo? Mas quando a gente passa por essas dificuldades, por esses problemas, a gente sai mais forte, a gente sai crescido espiritualmente quando a gente compreende isso. Bem, mas a primeira semente que o Mestre nos pede, das muitas que nós podemos fazer para semear o amor, é a semente da paciência. E nessa hora, quando a gente fala da semente da paciência, todo mundo pensa: como é que está a minha paciência? Mas você sabe que é uma coisa? A gente não pode ter paciência. Não é isso. Jesus pede que nós sejamos pacientes. Quando nós somos pacientes, nós damos tempo e conseguimos entender qual é a vontade do Pai. Como nós somos impacientes, nós queremos saber hoje a resposta, agora, o porquê. Isso nos causa ansiedade, às vezes nos causa angústia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixas nem revolta. Paulo diz: o amor é paciente, é benigno. Então, para que a gente semeie o amor, o primeiro sentimento que nós temos que trabalhar é a paciência. E tem uma história muito interessante para contar para vocês. O seu Arthur é um senhor aí dos seus 70 anos, e ele está no supermercado e junto dele tem um menininho. E o menininho quer pegar doce, ele fala assim: não, agora não. E ele se joga no chão e grita. Não sei se você já viu crianças assim, que esperneia, que quer, porque quer. E tinha uma senhora olhando aquilo. E ele fala assim: 10 minutos nós estamos em casa, Arthur. E ele vai para outro corredor e o menino quer pegar coisa para tomar. Ele fala: não, não pode pegar. Vamos por aqui, olha. O vô vai pôr no carrinho, ele não pode pegar agora. E o menino falava palavrão, e o menino gritava. E essa senhora ficou observando aquela situação. E o homem falou assim: calma, Arthur. Mais 10 minutos nós estamos em casa. E ela foi acompanhando aquele homem com aquela criança. Chegou uma hora que a criança se jogou no chão, fez aqueles escândalos que a gente nunca viu na nossa vida, né? Nunca viu. Quando chegou no caixa e o menino chorava muito, essa senhora chegou para ele e falou assim: olha, quero lhe dar os parabéns. Como o senhor tem paciência com esse pequeno Arthur? Ele olhou para a senhora e falou assim: não, o nome dele é Diego, Arthur sou eu. Para a gente pensar, a paciência é um sentimento nosso, que nós trabalhamos e desenvolvemos. Se eu explodo, eu não tenho paciência. Então, o primeiro trabalho daquele homem, ele falava com ele mesmo: calma, Arthur, 10 minutos a gente está em casa. Calma, Arthur, 10 minutos a gente está em casa. Quantas vezes será que nós tivemos em situações que talvez, se nós tivéssemos falado para nós mesmos: calma, daqui a 2 minutos isso passa. A gente não teria explodido, não teria falado algumas coisas que ferem, machucam e geram mágoas por muito tempo. Então, o exercício da paciência é a primeira semente do amor que Jesus pede que nós comecemos a semear diariamente, se nós queremos mudar esse mundo,
se nós queremos ter um mundo de mais paz. Afinal de contas, a paciência é a ciência da paz. Como é que eu trabalho isso aqui dentro? Eu sempre cobro do outro, né? Mas você não tem paciência, né? Espera um pouco, que pessoa mais impaciente. Eu sei que aqui nós nunca falamos isso para ninguém, não é isso? Mas a gente sabe que as pessoas às vezes falam isso por aí. E quando nós somos impacientes é porque nós não somos compreensivos com os erros dos outros, com a dificuldade do outro. Vamos pensar um lugar que a paciência talvez seja o jardim mais necessitado. Família, né? É o primeiro lugar que nós temos que desenvolver a paciência e semear pelas nossas palavras, pelos nossos atos. O André Luiz, no livro Aulas da Vida, diz o seguinte: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outra pessoa. Então, quando eu consigo ser paciente, é porque dentro de mim o amor é forte. E eu posso, ao invés de gritar, ao invés de agredir, eu posso dar amor através da paciência. E aí, dentro da paciência, tem aquela questão da tolerância. Como é que nós somos? Se eu não sou tolerante, eu não sou paciente. Está tudo no mesmo pacote, né? Que tanto nos pede. Quando a gente fala de paciência na família, a gente sempre pensa assim: você não conhece a minha família. A gente tem alguém difícil na família? Uma pessoa difícil? Talvez aí nesse momento tenha vindo até o nome na cabeça da gente, né? Pois é. E às vezes nos confundem dizendo que essa pessoa difícil que está ali é porque é um inimigo que veio, que a gente precisa... Não, não é nada disso. Na realidade, é um espírito imperfeito tanto quanto nós somos e que necessita da nossa presença para aprender, e nós necessitamos dele para aprender também. E ser paciente, é bom entender isso, não é deixar para lá. Não é deixar que qualquer coisa aconteça, né? É procurar entender a condição do outro e não se inquietar espiritualmente. Não é você ser complacente com tudo. Você pode ter a sua opinião, a sua posição, não concordar e dizer que está errado. Mas como que você exterioriza isso determina o quanto de amor você tem aí dentro. E a Joana de Ângelo diz o seguinte: que a tua paz é uma moeda tão arduamente conquistada que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. E se nós formos pensar nas situações em que nós perdemos a paciência, talvez tenham sido motivos não tão relevantes assim. Vocês querem ver uma situação que a gente se torna muito impaciente? E a impaciência se manifesta nos pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Não são das grandes coisas. Veja uma pessoa que está passando por um problema de saúde muito sério. Ela não é impaciente com a doença. Ela é impaciente porque tem que tomar remédio toda hora. Ou se alguém vem ali e fica, né? Ou quando vem aquelas visitas, que vêm fazer visitas para a gente e trazem sempre notícias não tão boas, né? Nossa, tinha uma tia que, olha, né? Aquelas visitas que... Então, veja só, a nossa impaciência está no detalhe, não está no grande fato. E se são pequenos detalhes, pequenas coisinhas, nós podemos dar uma pensada, dar uma segurada. Então, gente, quando eu me torno impaciente, eu me torno inquieto. Eu me torno até meio raivoso.
É importante que a gente faça essa reflexão, porque senão eu estou desperdiçando o meu dia. Se você estoura no começo do dia, o resto do dia já foi. Pensa que você está sentado, arrumado para ir trabalhar, tomando um café. Sentou para tomar um café. Aí alguém que mora com você chega e por qualquer motivo, bate e derruba uma xícara de café em cima de você. Se naquele momento você explodir, a pessoa vai ficar sentida, você vai ficar com aquele sentimento ruim dentro de você, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar roupa e ir trabalhar. Aí sai para trabalhar sem falar com a pessoa e a pessoa já fica bico virado com você o resto do dia. Se naquele momento que virou café em você e a pessoa normalmente fala assim, desculpa, fala, não, tudo bem, peraí que eu vou trocar roupa. Você não gerou nenhuma energia pesada e você passou o seu dia com tranquilidade. Uma outra semente que tem a ver com a paciência é a semente da renúncia. Para a gente semear amor, a gente tem que renunciar muitas vezes ao apego. E aí eu quero voltar numa passagem de Mateus em que Jesus diz aos apóstolos quando é que eles atenderam a Ele com caridade, com amor. Ele diz assim, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Se eu pegar só esse pedaço de passagem de Mateus, porque os apóstolos perguntam, mas quando é que nós ouvimos dessa maneira, mestre? Ele diz, quando vocês atenderam a cada um desses pequeninos, a mim o atenderam. Se eu pegar essa passagem de Mateus e trouxer para a nossa família, nós vamos pensar, quantas pessoas será que vivem conosco, na nossa família, nos nossos entes queridos, que estão famintos ou estão sedentos de amor, de carinho, de paciência, de compreensão. E pessoas de todas as idades. Por que somos impacientes com as pessoas com mais idade? Essas pessoas que estão na ponta da ponte da vida, elas querem acolhimento, elas querem carinho, não querem alguém cobrando. Um dos nossos grandes erros é achar que nós nos tornamos pais e mães dos nossos pais e nossas mães, porque elas começam a ter necessidades básicas, como nós já tivemos um dia lá atrás. O que eles precisam é serem acolhidos. O que eles precisam é ser saciados na fome de amor, de carinho, porque às vezes se tornaram sozinhos. E a relação e o elo é você. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Nós temos pessoas tão estranhas às vezes nas nossas famílias, com comportamentos diferentes, com maneira de pensar diferente, que fala de uma maneira diferente, se veste diferente, tem uma orientação sexual diferente. E nós tratamos com preconceito, nós afastamos. E a importância de termos espíritos diferentes reencarnados conosco, espíritos que pensam diferente de nós, que veem a vida diferente de nós, é que essa diferença nos enriquece espiritualmente. Porque a gente vai aprender a amar, vai aprender a perdoar, vai aprender a compreender e vai crescer espiritualmente. E se essa diferença nos enriquece, o respeito é que nos fortalece. E quando eu recebo e acolho o diferente, é como eu acolho esse estrangeiro que Jesus dá no exemplo da passagem de Mateus. Outra coisa que ele diz aqui, adoeci e visitaste-me.
Será que temos pessoas na nossa família, nos nossos entes queridos, doentes, não do corpo físico somente, doentes da alma, doentes do espírito, doentes pelo desprezo, pelo isolamento, pela desconsideração? E o que vai curar, o que vai aliviar essa dor é o bálsamo do acolhimento. É a sementinha de amor que você pode colocar. É você mostrar para a pessoa como ela é importante na sua vida. Mas será que a gente mostra para as pessoas hoje que elas são importantes nas nossas vidas? Como é que nós nos relacionamos com os nossos entes queridos, com a nossa família? A tecnologia nos aproximou do mundo e nos afastou das pessoas. Eu acho que mandar coraçõezinhos de emoji pelo WhatsApp é demonstrar meu amor. Você pode mandar 250 mil coraçõezinhos para a pessoa durante o dia, nenhum problema. Mas e quando você está junto com ela, o que é que você mostra? Espírito precisa de espírito, precisa de olhar, precisa de contato, precisa de palavra, precisa de alguém que escute, para que ele se cure. E quando nós compreendemos essa necessidade que esses entes queridos, esses nossos familiares têm, dessa compreensão, desse colo, nós podemos evitar que adoecidos espiritualmente tomem medidas ou decisões erradas. Nós estamos no mês de Setembro Amarelos, que é de prevenção ao suicídio. As pessoas que se suicidam, minhas irmãs e meus irmãos, elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com o problema. E às vezes o que elas precisam é que a gente esteja um pouco mais próximo, seja um pouco mais ouvido, seja um pouco mais colo, seja um pouco mais ombro. O que elas precisam, as pessoas quando passam por dificuldades ou cometem alguns erros, como talvez muitos de nós já tenhamos cometido ao longo desses anos, deslizes, erros. Nesse momento do sofrimento, ela não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento. Então, o convite do Mestre é para que a gente renuncie aos nossos egos, às nossas vaidades, à nossa ideia de que nós temos o conhecimento de tudo e somos superiores àquele que cometeu o erro, que cometeu o deslize. Que quando eu renuncio a essa postura, eu semeio o amor. Eu consigo ser o colo acolhedor. Bem, a gente podia ficar aqui uma tarde inteira falando sobre as sementes do amor, as sementes de Jesus. Mas eu quero contar mais uma historinha para vocês verem como, quando a gente sai semeando o amor, sem absolutamente interesse nenhum, só pelo prazer, só pela felicidade de semear o amor, nós podemos estar tocando em corações que a gente não encontra. Eu vou contar para vocês a história do Pedro e do José Carlos. O José Carlos é um jovem, lá pelos seus 25 anos, muito bem sucedido, um empresário, e ele está vindo com o seu carrão do ano e vê caído na calçada um homem ensanguentado. Ele para, com medo, mas para. Desce e vai até esse homem, tira um lenço que ele tinha importado e amarra na cabeça daquele homem para tentar estancar o sangue, e pega o seu telefone e liga para o resgate e fica ali esperando. E quando o resgate chega, o homem está desacordado ainda, ele dá o cartão dele para o enfermeiro, para o médico, e fala assim: olha, depois vocês me dizem o que aconteceu com ele, por favor, porque ele está muito machucado. E o que acontece? No dia seguinte, o médico liga para ele, para o José Carlos, e diz: olha, aquele paciente aquele homem, ele está melhor, se recuperou, está aqui e vai sair no final da tarde. José Carlos falou assim: não, eu vou até aí, que eu quero
conversar com ele. E ele vai até o hospital e chega e se identifica para o homem, né? O médico fala assim, olha, esse homem aqui foi que te chamou a gente para te socorrer. E aquele homem que está ali na cama ainda, agradece a Deus por ter encontrado essa pessoa e começa a chorar. E o Zé Carlos falou assim, não, meu amigo, não chore. O que eu posso te ajudar mais? Me conta um pouco da sua vida. Aonde que eu posso te ajudar? Você tem parentes, família? Como é que eu posso te ajudar? E aí o homem diz assim, não tenho. Meu nome é Pedro. Eu venho de uma família muito pobre. Era eu e meu irmãozinho, mas meu pai era alcoólatra. E ele batia na minha mãe e batia na gente, toda vez que ele bebia. E minha mãe, por não aguentar, foi embora e deixou a gente. Fiquei eu e meu irmãozinho. Na época, meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 9. E um dia meu pai chegou muito bêbado e me espancou meu irmão. E eu peguei meu irmão e falei, nunca mais a gente vai sofrer isso. E fugi de casa. E comecei a andar pelo mundo com ele, andar, e meu irmãozinho não compreendia bem e sentia dores pelos machucados e fome. Eu fui e bati numa porta de uma casa muito bonita. Uma senhora nos atendeu e eu falei para ela, a senhora tem um pouco de comida para nos dar? E ela viu a situação do meu irmão machucado, minha, e nos acolheu. Nos deu comida, nos deu roupa, mas naquele dia à noite eu pensei, o que vai acontecer amanhã? A gente vai acordar e vamos ser colocados na rua, porque não podemos ficar aqui. Mas se eu for embora e deixar meu irmãozinho de 4 anos, talvez a senhora não tenha coragem de colocá-lo na rua. E ele fez isso. O Pedro saiu e ficou ao longe, escondido, vendo. No dia seguinte de manhã, ele vê a mulher saindo com o irmão. Ele acompanha, ela vai até uma padaria, vai no supermercado, vai num lugar comprar roupas, traz ele de volta para casa. E ele faz isso durante uns 4 dias. E depois resolve ir embora para o mundo e deixar o irmão que já estava encaminhado. Passaram-se os anos, conta ele. Depois de muitos anos eu voltei na cidade, mas aquela senhora já tinha mudado e eu nunca mais soube do meu irmão. E aí, o José Carlos, que estava sentado na beira da cama, tira a carteira, abre a carteira e tira de dentro da carteira um pezinho de meia e pergunta a ele, você conhece esse pé de meia? Ele era o irmãozinho que se separaram. E quando eles se separaram, ele pegou um pé de meia e deixou outro com o irmão. Isso é uma história de que quando a gente semeia o amor se multiplica. E por mais difícil que seja a situação, por mais sofrido que seja, nós conseguimos mudar esse mundo que está aí fora. Então, para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero retomar com vocês a receita de como semear o amor, aceitando o convite desse mestre nos nossos dias, na nossa vida, na nossa família. E a receita é, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
eu rogo a Deus e peço muito a Jesus que nos ajude, nos ampare, nos dê força, para que a gente possa realmente semear pequeninas sementes no nosso dia a dia desse amor incondicional, desse amor que precisa se expandir. E que a gente sabe que é esse amor que vai alimentar nosso espírito com paz, com esperança e com fé. Muita paz para todos, que assim seja. Graças a Deus.